Olá pessoal, vamos falar nessa aula sobre efeito Doppler. Esse é um efeito que foi discutido em 1842 pelo físico austríaco Christian Johann Doppler, que tem a ver com a alteração da frequência percebida pelo observador em virtude, né, do movimento relativo de aproximação ou de afastamento entre a fonte e o observador. Então, um exemplo aqui, você tem um trem, né? Claro, esse trem em mais alta velocidade, ele vai passar pitando por uma estação, né? As pessoas que estão paradas aqui na plataforma, elas vão ver uma mudança, né? Uma mudança da frequência do que elas perceberiam se o trem tivesse parado, tivesse em repouso. Então, nós vamos discutir exatamente quando que ocorre, vamos formalizar, na verdade, a gente vai formalizar os casos de quando vai ocorrer essa mudança de frequência quando você tem um movimento relativo entre fonte e observador. Então, quando você tem um observador O1 aqui e o observador O2 aqui, acompanha o mouse aqui em cima, né? E você tem aqui uma fonte pontual aqui no meio e essas coisinhas aqui, né? Essas circunferências são as frentes de onda, né, tomadas em diferentes instantes de tempo. É claro que a frente de onda mais afastada tem a ver com a emissão sonora num instante mais antigo, né? E a frente de onda aqui mais perto da fonte sonora tem a ver com a emissão de onda num instante mais recente, né? Lembrando que a distância entre essas frentes de onda dá o comprimento da onda lambda que está sendo emitido com uma dada frequência f, ok? Então, O1 e O2 vão estar fixos, a fonte vai estar fixa e a gente não tem efeito Doppler. O1 e o O2 vão perceber o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência da onda, então não há nenhuma alteração de frequência de comprimento de onda, ok? Então, esse é o ponto importante. Então, precisa ter movimento relativo. Então, vamos para analisar a fonte em movimento. Tá? Esse é o primeiro caso que a gente vai analisar. A fonte está em movimento, ela está primeiro nessa posição A, ela vai se mexer aqui para a esquerda, então ela vai depois, num certo instante de tempo, ela vai estar na posição B, depois ela vai estar na posição C. Ela está se deslocando para a esquerda com uma velocidade que a gente supõe aqui constante. Tá? O que acontece, né, nesse caso? O que vai acontecer nessa situação que é importante que a gente discuta aqui, que você vai perceber, né? O centro de cada frente da onda a gente já discutiu. É a posição A, que se refere à frente de onda A aqui, que é a frente de onda mais antiga. Depois, a posição B, que se refere à frente de onda aqui um pouco mais recente, a mais recente de todas, a posição C, que está associada a essa frente de onda Czinho que você tem aqui, né? Então, você tem uma correspondência entre o A, B e C minúsculo, que refere-se às frentes de onda, e os centros que emitiram essas frentes de onda à medida que o seu emissor está se mexendo para a esquerda, certo? Então, pelo desenho aqui, o que está acontecendo, né? Num mesmo intervalo de tempo, né? O O1, esse cara aqui da esquerda, esse observador 1, vai receber assim, mais frentes de onda do que receberia se a fonte não se movesse. Então, como ele está indo aqui nessa direção, esse carinha aqui vai receber mais frentes de onda e a gente percebe, né, que o comprimento de onda lambda 1 aqui ele está menor do que ele estaria se se o nosso observador e nosso emissor aqui de som, né, a nossa fonte, estivessem em repouso um em relação ao outro. Então, o que a gente tem? Comprimento de onda menor, a frequência maior. Então, a gente sabe que se a fonte vai em direção ao observador, se move em direção ao dado observador, que é o caso A1, a frequência aumenta. Então, esse cara vai perceber um som mais agudo. Já o O2, como a gente vê aquilo pelo próprio desenho, né, ele tem
um comprimento de onda maior, certo? Portanto, a gente tem uma frequência menor, um som mais grave, PCO2, que está aqui na direita, aqui no desenho aqui de cima, ok? Então, esse é o caso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tomar esse caso e a gente vai tentar obter uma relação matemática, de fato, para descrever esse fenômeno, para descrever o que está acontecendo aqui, certo? Então, vamos lá fazer a descrição desse fenômeno. Então, como é que a gente vai fazer a descrição desse fenômeno? A descrição desse fenômeno está aqui no nosso caderninho, né? O que vai acontecer aqui? A gente vai descrever o lambda 1 e vai descrever o lambda 1 em termos desse movimento. Então, o que acontece para o observador O1? Então, vou escrever aqui o observador aqui O1. Esse observador O1, ele vai detectar um comprimento de lambda, um comprimento de onda lambda 1, que está relacionado com o quê, hein? Esse comprimento de lambda 1, ele tem a ver, né, com a emissão da frente de onda e a emissão da seguinte. Então, a fonte percorre uma distância equivalente nesse período, porque se a gente está falando de comprimento de onda, o tempo associado é o período, né? Então, a fonte andou esse tanto aqui, VF vezes T, o período de emissão, certo? E o que acontece? A gente vê que o lambda diminuiu. Então, ele diminui de quanto? Ele diminui por conta desse movimento aqui da fonte. Então, seria lambda o comprimento de onda típico se estivesse em repouso. Mas como ela andou para a esquerda, a gente tem que tirar o quanto que ela andou aqui nesse intervalinho de tempo, né, associado ao período, certo? Então, como é que eu vou escrever isso? Se o efeito Doppler ele é entendido como você percebeu o som mais agudo, percebeu o som mais grave e tudo mais, a gente vai escrever essa relação que a gente acabou de obter aí usando as frequências, né? Porque frequência é a grandeza que está diretamente associada a esse fenômeno de agudo, de grave e tudo mais. Então, o lambda 1 pode ser escrito como a velocidade do som, que eu vou chamar de V, sobre frequência 1, aqui, velocidade do som, o lambda, né, sobre a frequência emitida na fonte, que eu vou chamar de F. Então, note que o F1 é a frequência percebida por esse observador O1, que eu estou circulando aqui. E aqui a gente vai escrever a velocidade da fonte e o período. Lembre-se que o período é o inverso da frequência, né? Então, eu vou colocar aqui o F aqui embaixo, certo? O que eu vou fazer com isso? Eu vou rearranjar, eu vou escrever isso em termos de F1. Então, se a gente escreve isso em termos de F1, eu vou colocar o F1 sobre V, vou inverter a primeira, vou colocar o F aqui, ó, em evidência, tá? E vou colocar o F em evidência. O que vai acontecer? Vai ter 1 V menos VF. E a gente já acaba de obter a primeira relação, né? A frequência F1 é o quê? É F, que é a frequência natural, V sobre V menos VF. Queria fazer uma análise, né? Lembrando que V é a velocidade do som. Então, aqui, velocidade do som. Vamos escrever velocidade do som. E aqui, VF é a velocidade da fonte. Da fonte, aqui no caso, se aproximando desse cara, né? Então, nota o seguinte, para o O2, isso é uma coisa totalmente equivalente, né? Isso aqui é uma coisa totalmente equivalente. Se a gente escrever alguma relação para o O2, a gente vai ter a mesma coisa. A única diferença para o O2 aqui é a seguinte, né? Vamos colocar aqui uma cor vermelha, né? Para diferenciar, a gente escreveria assim, o lambda 2 seria assim, o próprio
lambda mais, só que é mais aqui, ó, VF vezes T. Então a conta seria a mesma, né? Então a gente chegaria numa expressão aqui para F2 muito equivalente, com a única diferença de sinal aqui, ao invés do sinal de menos, sinal de mais. Então seria F, né? Então vamos lá. Aqui V mais VF. Tá? Então é isso. É só isso que a gente tem aqui nessa expressão, né? Então, nota, vamos fazer um estudo aqui de sinal, né? O estudo de sinal indica realmente, ó, de fato, como o observador 1 percebe, né, um aumento da frequência, né? Então, pensando matematicamente aqui, velocidade do som aqui no denominador, você está olhando aqui justamente com a minha mãozinha aqui, né? Ó, aqui é a velocidade do som, aqui é a velocidade da fonte, né? Então, o que, que a gente tem? Esse menos esse cara vai dar um número menor aqui. Então, vai diminuir esse número em relação ao numerador. Então, o que, que vai acontecer no numerador maior? Denominador agora menor, vai aumentar a frequência como esperado. E aqui, no caso do observador 2, que está vendo a fonte se afastar, você vai ver o quê? Você vê o denominador aqui aumentando ao sinal positivo, né? O que, que vai acontecer comparado com o numerador? O denominador agora está maior, então esse número, essa divisão vai dar um número menor que 1, né? E aí você vai ver a frequência diminuir como esperado, resultado esperado. Então, as nossas relações aí, elas estão consistentes com aquilo que a gente tinha de expectativa, né? E isso é o que a gente tinha de expectativa e realmente, matematicamente, isso se cumpriu. Então, como você pode ver essa expressão aí, as duas expressões aí escritas anteriormente à caneta, nesse slide que a gente tem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os observadores em movimento. Eu vou parar a fonte, então agora a fonte está paradinha aqui, como você pode perceber, a fonte está paradinha, e o observador 1 vai em direção à fonte, ele vai se aproximar da fonte. Já o observador 2, ele vai se afastar da fonte. Então, fonte em repouso, observador 1 se aproximando, observador 2 se afastando. Né? Eu já estou mostrando aqui as respostas das frequências, né, que podem ser calculadas, que podem ser percebidas pelo observador 1 e pelo observador 2, mas vamos fazer a nossa continha aí para mostrar como é que isso funciona, né? Como é que isso vai funcionar. Então, vamos aqui para nosso caderno de novo, né? Então, nós estamos aqui com a situação aqui embaixo, que eu acabei de descrever, e nessa situação aqui embaixo, a gente vai primeiro pensar no observador 1. O que, que acontece para o observador 1? Né? Para o observador 1, se ele tivesse em repouso, né, o que, que ia acontecer? Ele receberia num certo intervalo ΔT uma certa quantidade de ondas completas no ouvido dele, né? Então, a frequência, se ele estiver em repouso, então vamos colocar aqui para o nosso observador O1, né? Vamos lá aqui, o O1. O que, que a gente teria? A gente teria que, em repouso, a frequência detectada teria a ver com o número de frentes de onda que chegariam ao ouvido dele. Então, vamos supor que seriam N frentes de onda, um certo intervalo de tempo ΔT, certo? Mas a gente sabe que a fonte está em movimento, a fonte está em movimento, a fonte está parada, mas ele está indo contra a fonte, né? Então, se ele está indo contra a fonte, o que, que acontece? Num certo intervalo de tempo ΔT, né, ele está se movendo com velocidade v, por exemplo. Então, a gente vai ver o seguinte, que ele vai receber, né, uma certa quantidade de vibrações que tem a ver com o comprimento de onda que o cara que está chegando a ele
mas também tem a ver justamente com a distância que ele está percorrendo. Então, qual é a distância que ele está percorrendo? Ele está percorrendo essa distância aqui, ó. Vamos supor que ele tem uma velocidade aqui, que eu vou chamar de velocidade observador, e ele está percorrendo uma certa distância no intervalo de tempo ΔT. E o número, né, de vibrações que ele vai perceber aqui tem a ver com o comprimento de onda aqui que ele está recebendo, com a quantidade com o comprimento de onda. Ok? Então eu vou chamar esse cara aqui, justamente, vamos chamar esse cara de dessa quantidade nova que ele está recebendo. Então, eu vou somar isso, né, à quantidade n que ele estava parado, ok? Que ele estava parado. Então, a gente vai pegar e agora vai dividir isso daqui por ΔT1, tá? Porque ele percorreu isso num certo intervalo de tempo ΔT, e claro que essa é a nova frequência que ele percebe. Eu vou chamar de F1, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter que essa frequência nova vai ser, fazendo a conta, vai ser um V1 sobre lambda mais N ΔT, que na verdade vai ser VO1 lambda mais a frequência que ele viria estando parado, né? Então, é isso que a gente tem aqui, ó, certo? Então, só rearranjando isso em termos de frequência, eu posso escrever o lambda da seguinte maneira, né? Então, vamos pegar o F1, vai ser VO1, só que o lambda pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo V sobre a frequência do som, mais esse F. Então, a gente vai chegar justamente à seguinte coisa. A frequência percebida por esse observador que está indo contra a fonte vai ser... Vamos colocar o F em evidência. Tá? Então, vai ser VO1 mais V sobre V. Ok? Essa é a expressão que a gente tem aqui do nosso observador 1 aqui. Tá bom? Qual que é a diferença para o observador 2? Para o observador 2, como o observador estaria se afastando, a gente tem que ter um sinal negativo aqui, ó, né? Seria um sinal negativo aqui, né? Então, a diferença... E nota que nessa expressão, veja, a gente espera um aumento de frequência, né? Porque mais frentes de onda vão bater no ouvido dele. E o sinal positivo aqui indica esse aumento de frequência. Então, para o cara que está se afastando, para o observador O2, a gente tem uma expressão análoga, que seria F2 igual a F VO2 menos V. Na verdade, ao contrário, né? Vamos lá pegar aqui, ó. Seria V menos VO2, certo? Exatamente, V menos VO2, porque aí faz todo sentido, né, o que a gente está dizendo. A velocidade do som é maior, claro, tem que vir primeiro aqui, sobre o V aqui, certo? Então essa é a situação fundamental. Ele vai perceber um número menor de ondas batendo no ouvido dele, já que ele está escapando, né, disso daí. Ele está escapando, isso que é importante. Então, a gente pode, no efeito Doppler, colocar tudo numa mesma expressão e juntar aqueles dois efeitos, porque existem problemas que a gente tem afastamento e aproximação, tem tanto observador quanto fonte estão se mexendo, né? Então a gente pode ter fonte e observador em movimento, então a gente pode reunir aquelas 4 expressões e obter essa daqui, que é a frequência detectada pelo
nosso observador, é igual à frequência da fonte. V é a velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte, certo? E as escolhas de sinais vão depender simplesmente do tipo de movimento relativo que você tem entre fonte e observador. Você pode pensar no problema na hora, se você quiser, ou você pode pensar em sinais pré-estabelecidos, né? A gente pode fazer um esqueminha, mas eu apesar de estar passando isso daqui para você, é um esquema que sempre dá certo, que é mais decoreba, né? Mas dá para resolver as coisas sem isso daí, né? Então, o que que eu teria assim? Só pensando no efeito físico que você teria na hora, quem que está se afastando, quem que está se aproximando e tudo mais, né? Então, você teria aqui, ó, eu mantendo uma orientação de O para F, ou seja, dizendo que tudo que aponta para de O para F é positivo, né? Então, você escolhe aqui, ó, se o observador está se aproximando da fonte, né? Imagina que a fonte está parada, então esse VF aqui ele é zero, tá? Então, ó, nota que é o que a gente tinha visto anteriormente, né? Você teria um aumento da frequência, porque o observador está indo contra a fronte, então você escolheria o sinal positivo aqui, certo? Se você teria a fonte parada, você escolheria o final negativo aqui, ó, o sinal negativo, ele está se afastando. Então, ó, sempre que o cara está indo em direção à fonte, positivo. Sempre que o cara está afastando da fonte, negativo. E a mesma coisa, pode inverter aqui, né? Você pode deixar o observador parado, a fonte se afastando, né? Então você teria uma diminuição da frequência, colocaria o sinal positivo ou sinal negativo, concordando com os resultados anteriores. Então, você sempre pode pensar nesse esqueminha que ajuda muito, ok? Então, eu quero só mostrar aqui para vocês mais alguns resultados, que é assim, como é que as frentes de onda, né, mudam, né, quando você tem aqui a velocidade do seu emissor, né? Para uma fonte estacionária, basicamente aqui, ó, você tem frentes de onda aqui tranquilas, sempre iguais. E eu estou pegando instantes diferentes aqui, né? Certo? Agora, a gente pega aqui uma fonte movendo-se para direita, né? O impacto do aumento da velocidade da fonte à medida que ele está se mexendo para algum lugar, né? Então, a fonte movendo-se para a direita, aqui, como estão as frentes de onda, ok? Aqui, uma fonte se movendo para a direita, mas ainda mais veloz que a anterior, né? Certo? E então você tem aqui, ó, justamente isso, ó, a fonte estacionária. Então vamos lá, repetindo aqui, ó, ela está aqui num certo instante. A leitura é de cima para baixo. Então, à medida que o tempo vai evoluindo, o que, que vai acontecendo aqui, certo? Agora uma fonte mexendo para a direita, olha o impacto de cima para baixo com as frentes de onda à medida que o tempo vai evoluindo. Uma fonte movendo-se para a direita, só que ainda mais rápida, olha o que está acontecendo. E uma fonte mais rápida que o som, né? Se mexendo. Olha que você vai, né, deformando ainda mais a cara das frentes de onda à medida que você vai para baixo. E em casos de fonte mais rápida que o som, né, você tem, por exemplo, uh, que é uma aplicação desse efeito Doppler, por exemplo, ou quando você tem uma aeronave supersônica, que ela vai ultrapassar a velocidade do som, as frentes de onda aqui, ela é tão rápida que mais rápida que o som, que o objeto vai ficar aqui à frente da última frente de onda emitida e vai formar esse cone que a gente chama de cone de Mach, né? E esse ângulo do cone de Mach tem a ver simplesmente com essa velocidade, a comparação da velocidade do avião com a velocidade do som, ok? A gente tem, por exemplo, que essa ideia de você ter fenômenos que ocorrem mais rápido que a velocidade da fonte, isso também pode ser aplicado não só para o som, mas também pode ser aplicado para a velocidade da luz num meio material. E a gente usa esse processo de uma partícula estar acima da velocidade da luz no meio material, mas isso no meio material,
para a formação de um cone, que a gente chama de cone de Lush-Cherenkov, certo? Que serve, por exemplo, para detectar uma partícula de difícil interação diminuta, que é o neutrino, ok? Você tem outras aplicações de efeito Doppler, por exemplo, como quando você vai estudar, por exemplo, aqui a imagem, né, do fluxo sanguíneo na artéria carótida nosso, você tem o vermelho aqui, o azul indicam o valor da velocidade do fluxo de sangue, né? E então isso é feito por efeito Doppler, né? Uma variação de frequência causada pela reflexão das ondas, né? Que estão passando aí no sistema da carótida e tem uma aplicação do efeito Doppler. Ok? Isso daí é só algumas curiosidades para você entender melhor. Espero que você tenha entendido o que é o efeito Doppler e qual é a motivação do uso dele. Até mais!